E aí, galera, sensacional, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro nessa plataforma aqui para que você possa definitivamente aprender língua portuguesa. Na aula de hoje, dando continuidade à aula sobre verbo, eu vou falar sobre vozes verbais. As vozes verbais da língua portuguesa, elas são três: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na voz ativa, meu querido aprovado, o sujeito pratica a ação verbal. Então vou colocar aqui, ó, o sujeito pratica a ação verbal. Quando o sujeito pratica a ação, essa voz ela é chamada de voz ativa. Olha o exemplo. O eleitor criticou o político. Me ajuda aqui. Na frase o eleitor criticou o político, eu tenho um verbo, sim ou não? Qual é o verbo dessa frase? Criticou. Vamos agora comigo, por favor, encontrar o sujeito dessa oração. Como é que eu encontro o sujeito da oração? Com duas perguntas. Quem é que? O que é que? É assim que eu encontro o sujeito. Repete para mim. Como é que eu acho o sujeito de uma oração? Quem é que? O que é que? Não esquece, beleza? Então, ó, o eleitor criticou o político. Quem é que criticou o político? O eleitor. Então, o eleitor é o que da oração? É o sujeito dessa oração. Ora, o eleitor está praticando a ação de criticar? Sim. Então, essa voz é chamada de voz ativa. O que é voz ativa? Quando o sujeito pratica a ação. Muito cuidado com isso, certo? Praticou a ação, voz ativa. Se você diz assim, ó, por exemplo, estou estudando português. Quem é que está estudando português? Eu. O cara pratica a ação de estar estudando? Sim. A voz aí, portanto, é uma voz ativa. Estudo português, voz ativa. Massa, galera. Além da voz ativa, existe a voz passiva. Se na voz ativa o sujeito pratica a ação, na voz passiva, exatamente, o sujeito recebe, o sujeito sofre a ação. Só que olha para cá, meu querido aprovado. Na voz ativa, o sujeito pratica. Na passiva, ele sofre. Só que essa passiva, ela se divide em duas possibilidades. Ou é uma passiva analítica, ou é uma passiva sintética. Na passiva analítica, eu preciso sempre ter dois verbos. Na voz passiva analítica, eu tenho que ter dois verbos. Um desses verbos é o verbo ser. O outro desses verbos é um verbo que estará no particípio. E o particípio é quando um determinado verbo termina em ado ou em ido. Vamos ver na prática isso aqui como é que é. O criminoso foi agredido pelo povo. Tenho um verbo, foi, concorda comigo? Tenho outro verbo, agredido. Quantos verbos eu tenho? 2. Agora eu vou achar o sujeito da oração. São duas perguntas. Lembra das duas perguntas? Quem é que? O que é que? Quem é que foi agredido? O criminoso. O criminoso é o que da oração? O sujeito. Este sujeito pratica a ação ou sofre a ação de ser agredido? Sofre. Se o sujeito sofre, a voz é chamada de voz passiva. Mas neste caso, voz passiva analítica, porque eu tenho um verbo, que é o verbo ser que está no pretérito, e um outro verbo que está no particípio. Sensacional até aí? Além da voz passiva analítica, existe a voz passiva sintética. Olha que sensacional! Na voz passiva sintética, você sempre terá o sizinho. Esse si, ele é chamado de partícula apassivadora.
partícula apassivadora. Rodrigo, toda voz passiva sintética tem que ter a partícula apassivadora? Tem. Senão, não é voz passiva sintética. E aí eu pergunto, olha, pega o verbo, vende-se esta casa. Pega o verbo, sublinha o verbo aqui. Quem é que vende-se? Ou o que é que vende-se? São duas perguntas. Quem é que vende-se não tem resposta, mas o que é que vende-se? Esta casa. Esta casa não pratica ação. Ela sofre a ação de ser vendida por alguém. Alguém vende essa casa. O que é que vende-se? Esta casa. Concorda comigo? A casa é o sujeito. A casa pratica a ação? Não. A casa sofre. Então a voz é uma voz passiva. Passiva o quê? Sintética. Toda voz passiva sintética vai ter sempre o se. Olha quem está aqui. O se. Quando eu digo, por um exemplo, abre-se a porta. Quem é que abre-se? Não tem resposta. Mas o que é que abre-se? A porta. A porta não é o sujeito da oração. A porta está praticando ou está sofrendo a ação? Sofrendo. Voz passiva. Voz passiva o quê? Sintética. Muito bem. Você está aprendendo. Na voz ativa o sujeito faz o quê? Pratica ação. Na passiva ele faz o quê? Sofre. A voz passiva ela pode ser uma passiva analítica ou passiva sintética. Na voz passiva analítica, quantos verbos eu tenho? 2. Na voz passiva sintética, eu tenho que ter o quê? O se, que é uma partícula apassivadora. Sensacional, galera? Além da voz ativa da passiva, existe a terceira e última voz, denominada de voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito, ele pratica e ele sofre a ação ao mesmo tempo. Vamos colocar aqui, ó, o sujeito, ó, pratica, completa aí no seu material e sofre a ação verbal. Ele pratica e sofre a ação verbal. Olha para mim, se eu disser a frase, por um exemplo, o professor se riscou. Quando eu digo o professor se riscou, eu pratico a ação de riscar, sim ou não? Mas eu mesmo estou sofrendo a ação. Eu pratico a ação e eu sofro esta ação. Portanto, a voz não é ativa, a voz não é passiva, a voz é chamada de voz o quê? Reflexiva. Quando o sujeito pratica e sofre ação. Ah, Rodrigo, mas tem o se. Ela não é passiva sintética, não? Claro que não. Você tem que também interpretar a questão. Observe, o professor se riscou. Ele pratica, mas ele também sofre essa ação. O pronome aí é chamado de pronome reflexivo e não de partícula apassivadora. Massa, fui claro para vocês? Nas provas, o que mais aparece é a transferência de vozes. Então, normalmente, ele pede para você transferir da voz ativa para a voz passiva analítica. Quando ele pedir para você transformar, existem alguns passos. Mas vamos bem devagarzinho para que você aprenda vozes verbais em definitivo. O eleitor criticou o político. Qual é o verbo? Criticou. Quem é que criticou? O eleitor. Que é o que da oração? O sujeito. O sujeito aqui, ele pratica a ação de criticar. Então, essa voz é uma voz o quê? Ativa. Gente, para eu transformar da voz ativa para a voz passiva analítica, obrigatoriamente eu tenho que ter um objeto direto. Se eu não tiver um objeto direto, eu não tenho como transformar. E eu vou lhe ensinar agora como encontrar o objeto direto. Para eu encontrar o sujeito em uma oração, quem é que, o que é que. Para encontrar o sujeito, o objeto direto em uma oração, eu pergunto o que ou então quem. Então, olha só. O eleitor criticou o político. Quem é que criticou? O eleitor. É o que da oração? Sujeito. O eleitor criticou quem? Criticou o quê? O político.
Então, ó, o político vai ser um objeto direto. Para eu encontrar o sujeito de uma oração, as perguntas são: quem é que, o que é que? Para eu encontrar o objeto direto em uma oração, as perguntas são: o que e quem? Massa? Esse meu objeto direto, ele vai se transformar em sujeito da oração. É o passo número 1. O objeto direto se transforma em quê? Em sujeito. O passo número 2 é, você precisa acrescentar o verbo ser no mesmo tempo e no mesmo modo verbal do verbo original. Observe que criticou está no pretérito perfeito do modo indicativo. Logo, o verbo ser também precisa estar no pretérito perfeito do indicativo, ok? Precisa estar no pretérito perfeito indicativo. Então, passo número 1, o objeto direto vira o sujeito. Passo número 2, acrescenta o verbo ser no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo original. Passo número 3, não tem esse verbo original aqui, ele vai ficar no particípio. Lembra o que é particípio, não é? É quando o verbo está terminando em ado ou em ido. Criticou, criticado. Passo número 1, o sujeito, o objeto direto vira sujeito. Passo número 2, o verbo ser é colocado no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo original. Passo número 3, o verbo original ficará no particípio. Sensacional? Vocês estão me entendendo aí em casa? Tudo beleza? Ok. Vamos para o quarto e último passo. Esse elemento aqui, que é o sujeito da oração, ele vai vir no finalzinho. E ele vai ser chamado de agente do verbo agir. Agente da passiva. Agente da passiva. Vamos para os 4 passos comigo. O objeto direto vira sujeito, massa. Acrescenta o verbo ser no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo original. Outra dica, não esquece, o verbo original ficará no particípio. E o sujeito passará a ser o que se denomina de agente da passiva. Esse agente da passiva fica com uma preposição. Então a voz ativa é: o eleitor criticou o político. Olha como vai ficar. O político foi criticado pelo eleitor. Agora nós estamos aqui na voz passiva. Passiva sintética ou passiva analítica? Passiva analítica. Não se esqueça de que a passiva sintética tem que ter a partícula, a passivadora, se. Quero lhe dar uma dica muito importante. Se aparecer um verbo na voz ativa, quando eu transformar da ativa para passiva, ele passará a ter 2 verbos, porque entrará o verbo ser. Se eu tiver 2 verbos na voz ativa, quando eu transformar da ativa para passiva analítica, eu passaria a ter quantos verbos? Se eu tinha 2, eu passaria a ter 3, porque entrará o verbo ser na história. Então, se eu dissesse assim, o professor tinha explicado o assunto. Quem é que tinha explicado o assunto? O professor. Ele pratica a ação de explicar? Sim, então a voz é o quê? Ativa. Vamos passar para a voz passiva analítica isso? Como é que fica? O assunto tinha sido explicado pelo professor. Consegue enxergar todos os passos aqui que eu falei claramente para vocês? É isso aí. Sensacional. Agora nós vamos transferir as outras possibilidades da ativa para passiva sintética, ok? E da passiva analítica para passiva sintética. Então, galera, como eu estava falando para vocês, para transferir as vozes, basta você ter um pouco de atenção e lembrar da própria definição de voz ativa, de voz passiva e de voz reflexiva.
Agora, eu vou ensinar para vocês como se transfere da voz ativa para a voz passiva sintética. Lembre-se de que há uma característica para essa voz passiva sintética. Toda voz passiva sintética tem o si. Como é o nome desse sizinho? Exato, partícula apassivadora. Então, olha, o médico assinou o atestado. Quem é que assinou o atestado? O médico. É o que da oração? Sujeito. Como é que eu acho o objeto direto? O que ou quem? O médico assinou o que? O atestado. Objeto direto. Como nós vimos na voz ativa para a passiva transferência, eu agora vou lhe dar os passos da ativa para a passiva sintética. Primeiro passo, eu vou eliminar o meu sujeito. Primeira coisa, eliminar o meu sujeito. Segunda coisa, eu vou acrescentar a partícula si. Elimino o sujeito, acrescenta a partícula si. Terceiro passo, isso que era outrora o objeto direto passará a ser chamado de sujeito dessa oração. De maneira que vai ser assim: assinou-se o atestado. Quem é que assinou-se? Não tem resposta. O que é que assinou-se? O atestado. O atestado pratica a ação de assinar? Não, ele sofre ação. Rodrigo, e não poderia ser reflexiva, não? Claro que não. Assinou-se o atestado vai assinar a si mesmo? Não tem o menor sentido. Você tem que ter uma atenção especial para quando esse objeto direto estiver no plural. Por um exemplo, se aqui fosse os atestados, aí ó, o que é que assinou-se? Os atestados. Então não seria assinou-se, seria assinaram-se, para que o verbo concorde com o sujeito. Massa demais, não é não? Ok. E agora eu vou lhe ensinar a como se transfere da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Lembre-se, voz passiva sintética tem que ter o quê? O sizinho. Massa? Então, ó, o menino foi levado pelos pais. Quem é que foi levado pelos pais? O menino. O menino é o que da oração? Sujeito. O menino pratica a ação ou sofre? Sofre. Voz passiva. Voz passiva analítica. Um verbo, dois verbos. Lembra desse elemento aqui, ó? Pelos pais vai ser o quê? Agente da passiva. O agente da passiva só existe na voz passiva analítica. Na voz passiva sintética não existe, não. Eu agora vou passar da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. O menino não é o sujeito da oração, ele não está sofrendo a ação, ele continuará sofrendo a ação aqui, porque é voz passiva analítica, voz passiva sintética. O que é que vai diferenciar? Dois verbos, sendo o verbo ser mais particípio, partícula apassivadora. Então, você vai eliminar o verbo ser, porque o verbo ser mais o particípio é uma característica da voz passiva analítica. E aqui, a característica da voz passiva sintética é a partícula si, que é partícula passivadora. Sensacional? O que é que levou-se? O menino. O menino pratica a ação de levar ou o menino sofre a ação? Sofre. Então, eu tenho uma voz passiva sintética. Quais são os passos? Primeiro passo, o que é que eu vou fazer? Eliminar o verbo ser. Segundo passo, o verbo original, que é esse que está no particípio, ele vai passar a ficar no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo ser, que neste caso é o pretérito perfeito indicativo. Então, elimina o verbo ser, o verbo que está no particípio fica no mesmo tempo e no mesmo modo desse verbo original. E acrescenta-se a partícula si, que é uma partícula apassivadora. São os três passos. E assim nós temos as vozes verbais. Beleza? A transferência da ativa para a passiva analítica,
da ativa para a passiva sintética e ainda da passiva analítica para a passiva sintética. Chegou o momento de que você agora faça questões, que você faça exercícios. Pega aí as questões, meta bronca e com certeza você vai se dar bem. Faça primeiro as questões fáceis, depois as questões de nível médio e para fechar as questões com nível mais difícil. Um abraço, foi uma honra ter você aqui comigo neste momento. Até o nosso próximo encontro.